noite, meus queridos. Mais uma vez, que a graça do eterno e soberano Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar te alcançando. Então, como eu falei no vídeo anterior, que ia falar a respeito de Jerusalém, depois de Jesus Cristo ter demonstrado todo o seu amor, sendo rejeitado pelos escribas e fariseus hipócritas, assim como muitos nesse tempo presente também o rejeita. Mas Jesus Cristo, o seu amor, ele é incondicional. O seu amor, ele é permanente. O seu amor nunca vai cessar. Porque nós temos um Pai, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus a qual quer preparar um povo especial, zeloso e de boas obras para estar com Ele na eternidade. E isso depende de mim e de você. Não depende mais de Deus, porque Ele já fez tudo o que tinha de fazer por nossas vidas, assim entregando Jesus na cruz do Calvário para aqueles que o aceitam, para aqueles que o querem realmente ter Ele na sua vida, para que Ele possa ser o condutor, aquele que venha dar direção à sua vida e à minha vida. Deus não faz nada obrigado na vida de ninguém ou por alguém. Ele só faz para aqueles que o desejam e aqueles que o buscam de todo o coração, corpo, alma, mente e espírito. Porque Deus é espírito e busca os verdadeiros adoradores que o venham adorar em espírito e em verdade. Porque Ele tem um reino espiritual preparado para ter todos aqueles que o amam, todos aqueles que o buscam com coração sincero. Então, meus queridos, como eu falei no vídeo anterior, a respeito da destruição de Jerusalém, eu falei que foi pelo Marechal Tito, corrigindo a minha fala, foi pelo General Tito, onde ele liderava o exército de Roma e destruiu assim Jerusalém na década de 70 depois de Cristo. E ali se tornou uma revolta judaica contra o domínio de Roma. Então, para que você possa entender, foi o general Tito, comandando o exército de Roma, que destruiu Jerusalém na década de 70 depois de Cristo. Então, como eu falei para você que Jerusalém, Israel, o povo que Deus amava e ama, nunca deixou de amar, mas eles sempre rejeitaram a Deus. Então Jesus Cristo, quando entra, depois de mostrar para os escribas e fariseus a hipocrisia deles, o amor deles, que era um amor fingido, era um amor sem entrega, era um amor sem caridade, sem bondade. Então eles queriam impor, introduzir nas pessoas da época o que eles não viviam. Assim, hoje no tempo presente nós vemos grandes profetas, grandes líderes de grandes igrejas, grandes pastores renomados que introduzem ou querem introduzir nas pessoas e nem sequer se move com um dedo a palavra. Então eles querem introduzir os seus conceitos, suas filosofias, suas doutrinas, mas não ensina a palavra genuína, verdadeira, como ela deve ser, porque esses homens já perderam o sentido. Então a palavra ela é revelada pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. Porque, em primeiro lugar, veio Deus, que já tinha sua existência, mandou seu Filho, e depois o Espírito Santo. Então, Deus é antes de todas as coisas. Jesus é antes de todas as coisas. O Espírito Santo é antes de todas as coisas. Então, depois é que veio a teologia no período 4, né? No século 4 é que surgiu a teologia assim implantada pelo filósofo Platão, a qual falou que era para dar um conceito melhor ou uma ciência melhor da Bíblia, mas eu creio no Espírito Santo, que é Ele que nos ensina verdadeiramente como é a palavra através da revelação. Então Jesus fala assim, em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes não quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E como eu falei no vídeo anterior, que essa profecia se cumpriu. Se cumpriu quando Jesus Cristo começa a entrar em Jerusalém. Então, quando Jesus Cristo começa a entrar em Jerusalém, a palavra fala que houve um alvoroço daquelas pessoas. A cidade ficou agitada com a entrada de Jesus. Então, quando ele falou, Jerusalém, Jerusalém, não me verei mais, até que digas bendito aquele que vem em nome do Senhor. Presta atenção. Onde foi que Jesus Cristo profetizou e o povo de Jerusalém, a multidão que estava com ele, tantos que seguiam na frente, como na parte de trás, também citaram essa passagem através da profecia de Jesus. Mateus 21, no seu verso 8, vou ler a partir do verso 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, presta atenção, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tantos que iam adiante como as que o seguiam, tanto as multidões que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo, presta atenção, tem 2 pontos, Hosana ao filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque viria da raiz de Davi. Davi, que era filho de Jessé, que também saiu da raiz de Jessé, que era da linhagem de Judá. Então Davi era da linhagem de Judá. Então nos fala assim, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Então se cumpriu, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito o que vem do alto, o Rei Celestial, ao Rei Eterno, imortal, invisível, mas real, que se apresentou através de Jesus Cristo. Ao Senhor dos Senhores, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade
se alvoroçou dizendo: quem é este? Olha só, quantas vezes Jesus Cristo passou em Jerusalém e a cidade ainda falou: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta nazareno da Galileia. Então Jerusalém já profetizou, meu querido. Por isso que quando o marechal, o general Tito invade Jerusalém na década de 70 depois de Cristo e destrói todo, ali se espalhou os judeus por toda a terra. Então, meu querido, a palavra, quando ela é introduzida dentro dos nossos corações, ela fica como uma semente profética, uma semente a qual vai gerar dentro do nosso ser o conhecimento, a estabilidade de Deus dentro das nossas vidas, nos purificando a cada dia, nos santificando a cada dia, para que Ele seja a primazia nas nossas vidas. Então nós temos que deixar de lado toda iniquidade, nós temos que deixar de lado a imagem, o caráter do velho homem, para que a palavra gere em nós Cristo, que vai ser a esperança da glória das nossas vidas. Então, toda profecia a respeito de Jesus que os profetas profetizavam no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. E essa passagem, ela me chama a atenção porque o salmista também profetizou em Salmos 118, no versículo 26. Porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais bendito e que vem em nome do Senhor. Então, a palavra ela é franca. O problema é que muitos já se deixaram ser levados pela iniquidade deste mundo, pelo engano deste mundo, pelo engodo deste mundo. Então, temos um inimigo que trabalha contra as nossas vidas. Como eu falo, já falei e falo sempre. São dois reinos, dois senhores brigando. Um para levar o homem para a salvação e o outro para cegar o homem espiritualmente e levar ele para a condenação, porque ele já foi condenado. Satanás já recebeu sua sentença, já está condenado, mas não está contente. Então, desde o princípio, ele vem tentando distorcer o caráter de Deus através dos profetas e o caráter de Deus através de Jesus Cristo, porque Deus falou através dos profetas. Deus sempre quis ajuntar um povo para o adorar com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, com sua ciência. Mas Satanás também, o inimigo da nossa alma, ele também tem sabedoria, ele também tem inteligência. E se a gente não tiver a sensibilidade, o conhecimento da palavra, muitos vão ser levados à operação do erro e do engano, a qual são os homens, lobos, devoradores, que estão enganando a muitos. Então, nesses últimos tempos, eu tenho visto tantos profetas aparecendo, e agora aparecendo ultimamente os profetas mirim, que nem sequer ainda
entendeu e compreendeu a palavra, nem tem o suporte espiritual para suportar os embates. Não tem. Não adianta dizer não tem, meu querido. Criança, jovens não têm o suporte espiritual para suportar as aflições, para suportar o Deus desse século, para poder ter a autoridade de estar pregando a palavra. Ah, mas tem aquele ditado que as pessoas falam, mas Deus usa quem quer, da forma que quer, da maneira que quer. Deus usa as pessoas conforme o seu querer, o querer dele o efetuar. Não é conforme as pessoas querem, ou porque acham bonitos, ou porque falou uma frase de Jesus. Porque o inimigo também, ele também usa os seus, enganando as pessoas, enganando os que estão dentro da própria igreja. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós vemos que o ministério de Jesus Cristo começou aos 30 anos, mesmo que ele teve a sua aparição aos 12 anos, ele apareceu e questionou aqueles sacerdotes. E depois ele só aprendeu, porque ele se fez carne. Ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele quis aprender para começar o seu ministério com 30 anos, com toda a autoridade. Apesar de sendo Deus, mas a autoridade, ele mesmo sendo humano, mesmo sendo um ser humano, ele aprendeu para poder estar administrando tudo aquilo que estava oculto entre duas gerações de séculos, em mistério, revelando todo o segredo do Pai, o desejo, a vontade, o amor, a caridade, a misericórdia. Porque tinha um Deus que não tinha misericórdia. Mandava matar, apedrejar, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Então, Jerusalém, ou Israel, esperavam aquele Deus da guerra, da destruição, que não tinha misericórdia. E quando vem o Deus do amor, o Deus da paz, o príncipe da paz, o Deus conosco, eles não aceitam. Então, meu querido, então Jesus Cristo por isso que falou para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Presta atenção. Que mata os profetas e apedreja os que estão sendo enviados. Onde era que eles estavam? Ou por que eles estavam matando o que estava introduzido neles? A lei do olho por olho, do dente por dente. A lei que mandava apedrejar, matar. Mas quem estava por trás da lei? Que não tinha misericórdia? Porque alguém também falou, não conheço outro Deus além de mim. Então as pessoas não entendem que Deus é Espírito. E Ele mora, e Ele está e vive na luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Está escrito que ele habita na luz inacessível. Então, os profetas escutavam só a fonia, a voz de Deus. A voz de Deus, a fonia de Deus saía e falava em sonhos, visões e revelações, no entendimento dos profetas. Então, por isso que o outro falava que não conhecia outro Deus além deles. É só você ler Ezequiel 28, Isaías 14. Leia com entendimento. Peça esclarecimento para o Espírito Santo, que é ele que traz a revelação da palavra. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes não quis eu ajuntar os teus filhos
como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes? Então, aqui uma profecia, e eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do